Boa noite. Agora foi o próprio Jair Bolsonaro quem disse, e com todas as letras, ele vai deixar o PSL e ficar sem partido até criar um novo que se chamará Aliança pelo Brasil. O presidente pretende levar com ele boa parte da bancada de 53 deputados que o PSL tem hoje na Câmara. O tamanho da debandada vai indicar as chances de sucesso de Bolsonaro na batalha judicial para conseguir parte do fundo partidário e do tempo de televisão do PSL. Você vai ver também. Reforma da Previdência. Entram em vigor novas regras de aposentadoria. Serviços. O setor volta a crescer e zera as perdas do ano. Carlos Alberto Sardenberg analisa. O preço da carne bovina dispara e chega à máxima histórica na Grande São Paulo. A polícia ouve os suspeitos de injúria racial contra um segurança no Mineirão. Bolívia, senadora de oposição, se declara presidente interina. E Evo Morales chega ao México como asilado político. Tem ainda o mutirão da biometria. A meta do TSE é que a votação por biometria seja obrigatória em todo o Brasil nas eleições de 2022. E a seleção brasileira em preparação para os 2 últimos amistosos do ano. Nós começamos a edição em Brasília porque hoje Jair Bolsonaro anunciou que vai mesmo deixar o PSL. Ele pretende criar um novo partido. Antes de postar a decisão em rede social, o presidente se reuniu com deputados do PSL que vêm manifestando a intenção de deixar a sigla junto com ele. Fernando Rego Barros acompanhou tudo e vai nos fazer um relato agora. Fernando, boa noite. Não dá para a gente saber ao certo ainda quantos vão de fato seguir Bolsonaro, mas a presença na reunião de hoje foi da maior parte da bancada. Isso mesmo, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. O novo partido, se for autorizado pelo TSE, será o 9º da carreira política de Jair Bolsonaro. Participaram dessa reunião com o presidente 42 deputados, uma parcela significativa, como você disse, da bancada do partido, que tem 53 deputados. Não significa que todos vão deixar o PSL. Aliás, enquanto o novo partido não for criado, os aliados de Bolsonaro permanecem no PSL. É que as vagas dos deputados pertencem ao partido. Quem sair agora corre o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Pouco depois do encontro, o presidente usou uma rede social e disse, abre aspas, hoje anunciei minha saída do PSL e início da criação de um novo partido, Aliança pelo Brasil. Agradeço a todos que colaboraram comigo no PSL e que foram parceiros nas eleições de 2018. Fecha aspas. Quem também anunciou a desfiliação do PSL foi o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Como o senador é um cargo majoritário, ele não perde o mandato. Na saída da reunião do Palácio do Planalto, deputados falaram sobre a relação do novo partido com o governo e como aumentar o número de apoiadores à nova sigla. Vamos ouvir. Nós queremos criar um partido para que essa relação fique mais estável. Imagina o partido do presidente da República com dúvidas sobre apoiar ou não as teses do governo. Vai haver um apoio de tecnologia para poder recolher as 490 e poucas assinaturas nos 9 estados necessários. Já tem muita gente que se voluntariou, vão ser chamados de aliados. O racha no PSL ficou evidente quando, em outubro, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse a um apoiador para esquecer o presidente do PSL, Luciano Bivar, porque ele estaria queimado. Dias depois, Bivar foi alvo de uma operação da Polícia Federal, no caso das candidaturas laranjas em Pernambuco. A partir daí, o partido se dividiu entre aliados de Bivar e bolsonaristas, com direito a uma guerra de listas para mudar a liderança do PSL na Câmara. Bolsonaro cobrou uma auditoria nas contas do partido. O presidente do PSL, Luciano Bivar, disse que mostraria os números e abriu um processo para tentar expulsar os infiéis. Vale lembrar que um ponto importante nessa disputa é o milionário fundo partidário, quase 80 milhões de reais só este ano e 3 vezes mais com o fundo eleitoral ano que vem.
Fernando, essa é uma boa hora para a gente lembrar o que é necessário, quais são as etapas para criar um novo partido. Exatamente, Renata, não é tão simples assim. Da elaboração do estatuto à aprovação do registro pela Justiça Eleitoral, são exigidos documentos e cumprimento de prazos até o apoio de um número mínimo de eleitores em todos os estados. Cerca de 500 mil assinaturas são necessárias. O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, que hoje é ministro substituto do TSE, disse que o Brasil já tem partidos demais. Atualmente existem 32 em funcionamento. Resta saber se vai haver aprovação. Eu, por exemplo, quando estive lá no TSE, na aprovação dos últimos partidos, eu votei pela desaprovação. Eu creio que o Brasil já tem partidos em demasia. E amanhã e quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro tem compromisso com os líderes do BRICS, Rússia, Índia, China e África do Sul. É o 11º encontro de cúpula dos países do bloco. Estão previstas reuniões bilaterais do presidente Jair Bolsonaro amanhã com o presidente chinês Xi Jinping no Itamaraty e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na quinta-feira, Bolsonaro se encontra primeiro com Vladimir Putin da Rússia e depois com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Um forte esquema foi montado aqui em Brasília para garantir a segurança desse encontro. Só do Exército, 3.600 homens estarão nas ruas. Renata? Muito obrigada, Fernando. A saída de Jair Bolsonaro do PSL é o assunto desta quarta-feira. Eu converso com Maria Cristina Fernandes, repórter e colunista do jornal Valor Econômico, sobre os motivos do presidente, o significado desse novo partido que ele quer criar e de que forma tudo isso impacta o jogo político. Você pode ouvir o episódio no G1, daqui a pouquinho ele está disponível e pode ouvir também nos aplicativos de podcast. Nós seguimos em Brasília porque no Congresso Nacional os deputados seguem discutindo formas possíveis para fazer voltar a valer a prisão em segunda instância, que foi rejeitada pelo Supremo na semana passada. Hoje, novas propostas surgiram. Uma delas tenta resgatar um trecho do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que tinha sido rejeitado pelo Congresso. Este assunto, quem acompanha é a Giovana Teles. Nós vamos conversar com ela agora. Giovana, hoje havia uma votação esperada para uma outra proposta a esse respeito, mas acabou não acontecendo. Isso, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. Isso foi na CCJ da Câmara. Sem essa votação, ganhou tempo quem defende que sejam incluídas mudanças em outros 2 artigos da Constituição. Uma PEC que surgiu ontem, que a gente falou dela aqui. Esse outro texto ainda não tem as 180 assinaturas para começar a tramitar. A proposta quer mudar os artigos 102 e 105 da Constituição. E uma alternativa que tem conquistado apoio entre os deputados. A primeira PEC, que está pronta para ser votada na CCJ, mas não foi votada hoje, pretende mudar o artigo que trata da presunção de inocência para incluir a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Há um debate jurídico se isso é possível ou não, porque seria preciso mudar uma cláusula pétrea da Constituição. Os outros artigos que não tocam em cláusulas pétreas são os seguintes: o 102, que trata de recursos ao Supremo Tribunal Federal, e o 105, de recursos ao Superior Tribunal de Justiça. Esses recursos não seriam mais a continuidade do processo, seriam uma nova ação. E o chamado trânsito em julgado estaria concluído com o julgamento na segunda instância. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu essa possibilidade ontem. Hoje, a proposta também foi defendida pelo líder do governo na casa. A oposição, majoritariamente, é contra. Mas o vice-líder da oposição se posicionou a favor da prisão após condenação em segunda instância. Vamos ver. Independente de nomes individuais, personalidades, nós estamos falando aqui de números. Nós estamos falando aqui de um problema grave e estamos falando de um apelo que grande parte da sociedade faz por não acreditar nas instituições e na justiça brasileira. Então, dentro do compromisso de alteração do texto atual, incluindo alterações do artigo 102 e no 105,
existe sim a possibilidade de começar o cumprimento da pena em segunda instância sem ferir a Constituição e sem ferir cláusula pétrea. O trânsito em julgado poderia ser deslocado, não como hoje se dá após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas trazer o trânsito em julgado para o julgamento após a segunda instância. Então, a segunda instância, a decisão já transitaria em julgado e possíveis recursos à Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça seriam feitos através de ações rescisórias. Giovana, quero te ouvir ainda sobre outras propostas que tratam da questão da segunda instância, mas que têm como foco o Código de Processo Penal. Isso, Renata. Além das PECs, há projetos de lei em discussão que alteram o Código de Processo Penal para estabelecer a prisão após condenação em segunda instância. A tramitação e o quórum necessário para aprovar projetos de lei são bem mais simples que os de uma PEC. E também no Senado tem PECs e projetos de lei sobre prisão em segunda instância. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, construiu um acordo para que comecem a andar para valer e sejam votados ainda este mês. Na semana que vem, a CCJ do Senado começa a analisar o projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, que também foi entregue ao Senado. Há ainda uma PEC que quer incluir a possibilidade de prisão após decisão de órgão colegiado, mudando o artigo 93 da Constituição. E mais 5 projetos de lei. Para esses, a presidente da comissão quer indicar um único relator, com o objetivo de refazer os textos e agrupar as propostas dos projetos de lei em uma única. Simone Tebet disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a também levar logo para o plenário o que passar na CCJ. O mais importante é que avançamos no sentido de ter o compromisso do presidente do Senado, que aprovado o texto na CCJ, seja ele qual for, ele estará colocando para pautar no plenário. E mais ainda, que ele está disposto a nos ajudar a construir o texto possível que possa ser aprovado no plenário, seja através de uma emenda constitucional, que requer 49 votos, seja através da alteração do CPP, que requer apenas maioria simples. Então, na semana que vem, Renata, as comissões de Constituição e Justiça, tanto da Câmara quanto do Senado, estarão voltadas para os debates e votação dessas propostas, com o objetivo de permitir a prisão de réus que tiverem a condenação confirmada em segunda instância. Renata. Obrigada, Giovana. Ainda notícias de Brasília, o Congresso promulgou a emenda constitucional que muda a Previdência. A assinatura em sessão solene teve a presença dos presidentes do Senado e da Câmara. A maioria das regras passa a valer assim que o texto for publicado no Diário Oficial da União. Lembrando, a reforma da Previdência fixou a idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, como a gente vê aqui. Para os professores, a idade mínima será um pouco menor. Com a reforma, o trabalhador também tem que cumprir um tempo mínimo de contribuição. Não existe mais se aposentar sem um tempo mínimo de contribuição. Na iniciativa privada, 20 anos para homens, 15 para mulheres. No setor público, 25 para homens e mulheres. Para quem já está no mercado de trabalho, haverá regras de transição. E lembrando também que com essas medidas, o governo espera reduzir o seu gasto em previdência em 800 bilhões de reais num período de 10 anos. Agora a gente fala da principal crise regional esta semana, seguindo uma recomendação da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A senadora de oposição, Jeanine Áñez, que hoje se autoproclamou presidente interina da Bolívia, prometeu organizar novas eleições o mais rapidamente possível. Nós vamos falar sobre a crise política na Bolívia com o correspondente Ismar Madeira. Ismar, boa noite. O partido de Evo Morales tinha, na configuração atual, tem até ainda maioria no legislativo, mas diante do vácuo de poder e também ali de um apagão mesmo das forças pró-Evo, houve a condição de se estabelecer essa interinidade a partir de hoje. Boa noite, Renata, para você e para todos. Exatamente, a oposição enxergou essa linha sucessória completamente indefinida que estava instaurada na Bolívia e soube aproveitar a oportunidade. Vamos lembrar que depois da renúncia de Evo Morales, renunciaram também o vice dele
e a presidente do Senado. E hoje, depois de uma sessão adiada na Câmara e de uma longa espera no Senado sem quórum, Jeanine Áñez anunciou que estava assumindo a presidência da Bolívia. Foi no mesmo dia em que Evo Morales conseguiu chegar ao México, que concedeu asilo político ao ex-presidente. A gente preparou uma reportagem com mais detalhes. Vamos dar uma olhada. Como presidenta da Câmara de Jeanine Áñez afirmou que fica no cargo só num período de transição, até que sejam realizadas eleições transparentes. E se comprometeu em tomar as medidas necessárias para pacificar o país. Para pacificar o país. Durante o dia, milhares de manifestantes saíram pelas ruas da capital, La Paz, muitos usando roupas típicas indígenas. Esta mulher pedia a volta de Evo Morales e disse que sem ele se sentia órfã. Policiais e homens do exército armados acompanharam o protesto. Na cidade de Cochabamba, reduto político de Evo Morales, a polícia usou bombas de gás. Evo Morales renunciou à presidência no domingo, 3 semanas depois de ser reeleito para um 4º mandato. Houve denúncias de fraudes e violentos protestos no país. Ontem à noite, ele, o filho e o ex-vice-presidente Álvaro Garcia Linera embarcaram num avião da Força Aérea Mexicana. A viagem deveria levar pelo menos 8 horas, mas durou 14. O ex-presidente da Bolívia foi recebido pelo secretário de Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard. Ebrard justificou o asilo político oferecido a Evo Morales. Disse que isso é uma tradição do México, um estado solidário que abre as portas para quem tem necessidade de abandonar seu país de origem por perseguição política. Ele citou asilados de países como Espanha, Cuba, Peru, Chile e Argentina. A situação na Bolívia também foi tema de uma reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos, convocada por 8 países. Representantes do México, da Nicarágua e do Uruguai afirmaram que Evo Morales foi vítima de um golpe de Estado. Estados Unidos e Brasil rejeitaram essa tese. As graves irregularidades do pleito de outubro. Ismar, se não há consenso entre diversos países sobre o que aconteceu de fato na Bolívia, se houve ou não ruptura institucional, parece que todos os países do grupo concordam sobre a necessidade de se ter eleições limpas e rapidamente. Sim, Renata, os representantes desses 15 países assinaram uma declaração pedindo uma saída para a crise que respeite a Constituição boliviana. E o mais cedo possível. Eles também destacaram que uma nova votação deverá contar com observadores internacionais para garantir o que o grupo chamou de credibilidade no processo de transição democrática. Renata. Muito obrigada, Ismar. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer Jeanine Áñez como presidente interina da Bolívia. Para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o parlamento boliviano está cumprindo a Constituição e precisa agora convocar novas eleições. Seguindo no noticiário internacional, Israel matou o principal líder do grupo extremista palestino Jihad Islâmica. Ele chefiava o braço armado da organização na faixa de Gaza. A execução de Baha Abu Alata aconteceu durante a noite num ataque em que morreu também a mulher dele. Em resposta, extremistas dispararam cerca de 200 mísseis em direção a Israel, onde cerca de 30 civis ficaram feridos. Em Gaza, 4 civis morreram e 30 se feriram. Imagens capturadas por câmeras do interior de um caminhão mostram um míssil atingindo uma rodovia bastante movimentada em Israel. Nenhum veículo foi danificado, mas uma pessoa ficou ferida. Ainda hoje, no Jornal da Globo, o depoimento dos irmãos suspeitos de injúria racial contra um segurança no Mineirão. E o Brasil em preparação para os 2 últimos amistosos do ano. Já no próximo bloco, o setor de serviços volta a crescer. E no Recife, um incêndio agora à noite num galpão de carros do governo do estado. Um grande incêndio atingiu um galpão no centro do Recife, onde ficam guardados carros do governo do estado. O incêndio começou por volta das 8 da noite e foi controlado quase 3 horas depois. Moradores relataram explosões. O fogo destruiu vários veículos, boa parte deles desativados. Entre eles, viaturas da Polícia Militar. Um integrante da equipe dos bombeiros inalou fumaça e teve que ser atendido no posto de saúde. Agora a gente vai para a economia. O setor de serviços cresceu em setembro, mas a alta foi concentrada em poucos estados brasileiros.
O setor de serviços mudou de rumo em setembro. Depois de uma leve queda em agosto, cresceu 1,2%. Parece pouco, mas é o melhor resultado para setembro desde 2014. E com ele, foi possível zerar as perdas acumuladas este ano. O setor é importante para a economia, pois corresponde por cerca de 70% do PIB. O transporte foi o principal responsável pelo avanço dos serviços. Cresceu 1,6%, puxado principalmente pelo setor aéreo e pelo transporte rodoviário, que apesar do resultado positivo, não compensou os prejuízos acumulados desde o ano passado. Em função dessa base mais baixa, ele acaba crescendo agora no mês de setembro, mas é um crescimento muito pontual e insuficiente para que a gente diga que vai haver algum tipo de recuperação mais consistente daqui para diante. O crescimento também foi desigual, segundo o IBGE. Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, só 11 tiveram resultado positivo em setembro deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. E São Paulo, que tem a maior oferta de serviços do país, foi quem puxou o índice nacional para cima, seguido do Rio de Janeiro. Os estados com pior desempenho foram Bahia e Rio Grande do Sul. O número de setembro foi positivo, surpreendeu os analistas. Por outro lado, ela não é uma recuperação disseminada. Quando a gente olha pelos estados, mostra uma dinâmica bastante diferente. Então, São Paulo liderando esse processo de recuperação e diversos estados ainda com crescimento ou nulo ou até um pouco negativo no mês contra mês. Então, acho que a mensagem é de que os serviços têm mostrado uma recuperação, deve mostrar nos próximos meses e trimestres um cenário melhor, mas por agora ainda continua muito concentrado no estado de São Paulo. Continuamos nesse assunto, agora com a ajuda do Carlos Alberto Sadenberg. Sadenberg, boa noite. E aí, Renata, boa noite. Muito boa noite a todos. Qual é a tua leitura desses dados do setor de serviços, Sadenberg? É mais ou menos em linha dos nossos entrevistados, e eu queria salientar os números mais agregados. A recuperação é certamente lenta. Quando a gente pega janeiro, setembro deste ano, compara com o mesmo período do ano passado, é um crescimento de 0,6%. Pegando os últimos 12 meses, comparando com o período anterior, é um crescimento de 0,7%, isso em volume na prestação de serviços. Eu lembro que os números têm dito que o PIB brasileiro está crescendo a 1%, então o setor de serviços estaria crescendo até um pouco abaixo do PIB. E aqui nós estamos falando não do volume de serviço prestado, mas da receita obtida. Se repara que tem um pouquinho acima da inflação, quer dizer, o setor está com um ganho real muito pequeno e esse é o problema, né? Quer dizer, a inflação também é baixinha, o setor está com um ganho pequeno. E quando a gente compara o tamanho da perda do período da recessão, você veja, o pico foi aqui em novembro de 2014, que já estava começando a recessão, e aqui nós estamos 10 pontos abaixo do pico. Quer dizer, tem ainda muita coisa para recuperar, né? Sadenberg, eu queria aproveitar que você está aqui e tratar de um outro assunto, que são esses anúncios agressivos da Caixa Econômica Federal no assunto da concessão de crédito. Pois é, eles fizeram 2 anúncios hoje. Um é que reduziram o crédito, o cheque especial, né? Reduziram a taxa para R$ 4,99, o que dá 79. É disparada a taxa mais baixa do mercado, a média do mercado é 12,57. Então, você repare, uma taxa de 4,99 ao mês é considerada a mais baixa e a inflação do ano é menor do que isso. Então, você vê, uma dívida aqui vai dar isso, 1.793. Agora, o que me chamou mais a atenção é que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele disse que com essa taxa baixinha, comparado com os outros, a Caixa ganha muito dinheiro ainda com o cheque especial, você imagina os outros. Mas o anúncio que eu considero mais importante é esse aqui. Há pouco tempo, a Caixa falou da crédito imobiliário corrigido pelo IPCA. Então, as prestações são corrigidas pelo IPCA, que está rodando a um nível muito baixo, então fica uma coisa bem previsível e bem confortável. Já de cara, são 3 bilhões de reais financiados para a casa própria. E a Caixa anunciou, o Pedro Guimarães anunciou, que no começo do ano que vem vai fazer, Renata,
crédito imobiliário com taxas fixas, prestações pré-fixadas e fixas ao longo de todo o contrato. É uma coisa de país civilizado, de país estável. Imagina você saber a prestação que você vai pagar em 15 anos. Então, é um avanço muito importante para o crédito imobiliário e a construção civil é a base para a retomada do crescimento. Renata. Sardenberg, muito obrigada. Boa noite. Continuamos falando de economia. O aumento das exportações e a seca no pasto fizeram disparar o preço da carne bovina brasileira. O valor atingiu a máxima histórica na Grande São Paulo, que é o principal centro consumidor do país. Na balança, o peso da carne está só diminuindo. Agora, no bolso... Cada semana que você vem comprar, o preço está diferente, está maior, né? Você nunca vê o preço abaixar. E não é só o consumidor que está sentindo. O gerente desse açougue em Cuiabá diz que em 2 meses a carne já subiu 25% no atacado. Nunca vi um aumento de carne igual está tendo esse de agora. Nosso fornecedor aumentou e a gente vai estar repassando para os clientes. A gente espera um período para ver se esse aumento é só um período curto ou se vai prevalecer. E aí a expectativa é que haja mais outro aumento até dezembro. O preço da carne bovina no atacado na Grande São Paulo, principal centro consumidor do Brasil, atingiu uma máxima histórica. R$ 12,35 por quilo, segundo o CPEA. E as causas estão bem longe do comércio. O longo período de seca diminuiu o pasto e isso praticamente estabilizou o tamanho dos rebanhos. Por outro lado, as vendas externas subiram muito. O país se consolidou como o maior exportador de carne bovina do mundo. A China é a maior compradora da carne brasileira. Só em outubro, 65 mil toneladas foram comercializadas com os chineses. 110% a mais do que no mesmo mês de 2018. E as vendas deram um salto também em outros grandes mercados, como a Rússia e os Emirados Árabes. Segundo o Ministério da Agricultura, no início da semana, a autoridade sanitária da Arábia Saudita habilitou mais 8 frigoríficos do Brasil a exportarem carne bovina ao país. Hoje, 13 frigoríficos foram aprovados para exportar para a China, sendo 5 produtores de carne bovina. Com isso, o total de plantas habilitadas para exportação passa de 89 para 102. A previsão é de 10% de aumento nas vendas para o exterior em 2019. O frigorífico que determina o preço é a oferta e procura. Então, tem determinada época do ano que tem mais oferta de gado. Tem que ter um equilíbrio entre mercado interno e exportação. Então, nós vamos sempre, o objetivo é crescer a aquisição de novas unidades para a produção. Enquanto o preço da carne não cai, o consumidor dá um jeito para economizar. Busca outros meios, né? Faz com caldo, faz um escondidinho, vai diversificando. O Tribunal Superior Eleitoral espera que estejam cadastrados até a campanha municipal do ano que vem, digitalmente, 123 milhões de eleitores, o que corresponde a 85% do eleitorado brasileiro. Lembrando que o cadastramento digital é obrigatório já em mais de 1.700 municípios. Eleitores em todo o Brasil estão procurando os cartórios para registrar as digitais. É um processo que dura menos de 10 minutos. Uma nova foto fica registrada e o eleitor sai com um título novinho. Seu título novo, você precisa levar um documento com foto no dia, de preferência o título, e votar a sua foto digital. E agora, como é que vai ser na hora de votar? Vai ser bem mais fácil, né? A obrigatoriedade da votação por biometria ainda não é para todas as cidades brasileiras. Vai ser feita gradativamente. Mas 1.711 municípios de 16 estados precisam fazer o cadastramento para as eleições municipais. A meta é chegar a 123 milhões de eleitores com biometria no ano que vem. 110 milhões já se cadastraram. 10 estados já completaram o cadastro. O Distrito Federal também já acabou o registro. Em Minas, 43% dos eleitores já fizeram o cadastro. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, um ônibus do TRE tem atraído muita gente.
Quem perder o cadastramento obrigatório vai ter o título cancelado e aí ser impedido de tirar passaporte, de fazer empréstimos em bancos públicos e até se matricular em instituições de ensino. E a pessoa às vezes precisa da quitação eleitoral imediatamente e está com o título cancelado e tem que enfrentar uma fila imensa. E é todo esse esforço da Justiça Eleitoral. Nós estamos fazendo plantão, nós estamos fazendo atendimentos itinerantes, está tendo todo o movimento para o eleitor vir para a biometria e fazer o cadastramento biométrico. O principal objetivo da biometria é evitar a fraude, é evitar que alguém vote no seu lugar. Cada pessoa tem uma digital diferente. A meta do TSE é que a votação por biometria seja obrigatória em todo o Brasil nas eleições de 2022. Me sinto mais segura e sabendo que só eu vou votar, que ninguém pode fraudar o meu voto. A seguir, a seleção em Abu Dhabi e o que disseram à polícia os 2 irmãos suspeitos de injúria racial contra um segurança no Mineirão. Os 2 irmãos suspeitos de discriminação racial contra um segurança no Mineirão no domingo passado prestaram depoimento à polícia. Nós vamos a Belo Horizonte, onde o repórter Magno Dantas tem mais informações. Boa noite, Magno. Boa noite para você também, Renata. Muito boa noite a todos que nos assistem. Os 2 irmãos vieram para cá, no Departamento de Operações Especiais, no início da tarde de hoje, acompanhados por uma advogada. Os depoimentos foram rápidos, duraram menos de 1 hora. A delegada que investiga o caso disse que vai indiciar Adrierre Siqueira da Silva, de 37 anos, pelo crime de injúria racial. Ele confessou o crime e, na saída, tentou se justificar. Na hora eu já tive o arrependimento. Na hora. Por que você não pediu desculpa para ele? Na hora, por causa dos ânimos exaltados ali. A única coisa que eu quero declarar é que realmente eu não sou racista. Tenho parentes que são negros. O meu cabeleireiro há 10 anos, ele é negro. Então a minha declaração é essa, é um pedido de perdão a todos. Já o indiciamento de Natan Siqueira da Silva, de 28 anos, e irmão de Adrierre, vai depender de uma perícia que vai ser feita nas imagens gravadas dentro do Mineirão. Testemunhas disseram que ele chamou o segurança de macaco. Ele nega. A forma que está circulando, né, nas redes sociais, na imprensa, que eu dirigi a palavra a ele, macaco, de forma alguma eu falei aquilo. Vocês podem ver e rever no vídeo que a palavra direcionada para ele foi palhaço e não macaco. Já no final da tarde, o Atlético Mineiro disse que os 2 irmãos acusados de cometer o crime de injúria racial foram desligados do programa de sócio-torcedor do clube. Renata? Muito obrigada, Magno. O Brasil enfrenta a Argentina em amistoso nesta sexta-feira na Arábia Saudita. Hoje, o técnico Tite fez o primeiro treino com a seleção completa. Dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite para esses amistosos contra a Argentina e a Coreia do Sul, 5 estão com a seleção principal pela primeira vez. 2 deles, Rodrigo e Wesley, são atacantes. E na disputa por uma vaga no time, dessa vez eles não vão ter a concorrência de Neymar, que ainda se recupera de lesão. Ambos deram entrevista nessa terça e disseram o que representa esse momento para cada um. Aquele sonho de todo menino brasileiro, desde criança, um dia vestir a camisa da seleção brasileira e hoje eu poder estar aqui junto com esses jogadores que eu já acompanho há muito tempo, como você falou, poder jogar do lado deles, acho que eu me sinto realizado. A sensação muito boa, né? É meu sonho de criança. Eu de criança sonhei em jogar na seleção. Os jogadores, todo mundo me acolheram muito bem, comissão técnica, todo mundo, então me sinto muito bem. Chegar até aqui ainda significa uma grande realização para qualquer jogador, só um momento da seleção brasileira e que não é muito dos sonhos. Depois da Copa América foram 3 empates e uma derrota, enquanto o próximo adversário, a Argentina, vem numa crescente com 2 empates e 2 vitórias. E para essa partida ainda vai ter a volta de Lionel Messi. Aqui em Abu Dhabi, a seleção brasileira treina mais uma vez nessa quarta-feira, uma atividade que vai ser quase toda fechada à imprensa, e à noite embarca para Riad, onde na sexta enfrenta a Argentina. A gravadora Som Livre comemora 50 anos com festa agora à noite no Rio.